Muito boa tarde a todas, boa tarde a todos. Deputado estadual Fernando Krelling, nesse ato representando o presidente da Assembleia Legislativa, nosso querido amigo, deputado Júlio Garcia, como proponente do 5º Congresso Catarinense de Aleitamento Materno, me sinto muito feliz, orgulhoso, realizado por mais um ano estarmos fazendo um evento dessa magnitude. Infelizmente, este ano, de uma forma diferente, tivemos que nos reinventarmos, né? Eu quero agradecer toda a equipe técnica, toda a diretoria, o presidente Júlio e toda essa equipe maravilhosa da Assembleia Legislativa por nos dar a oportunidade de estarmos aqui hoje participando de uma forma remota, mas também nos reinventando e conseguindo levar o 5º Congresso de Aleitamento Materno, extrapolando os limites de Santa Catarina, extrapolando os limites do nosso país e indo para o mundo todo. E, com certeza, tornando esse congresso o maior congresso de aleitamento materno do mundo. Isso existe por causa de uma pessoa. Eu tenho que enaltecer o trabalho maravilhoso, fantástico, desse ser humano, que é o tio Cecim. Doutor Cecim, o senhor muito nos orgulha, fico muito feliz e emocionado de falar para o senhor da importância desse congresso, na vida da sociedade, do cidadão, na vida da mãe, na vida do filho, na vida de todos nós. O senhor tem um comprometimento com a causa muito grande e sempre se preocupou com a prevenção. E agora, através do senhor, estamos tendo aí, através do seu network, né, relacionamento, trazendo aí especialistas renomados no país todo, pessoas maravilhosas, que eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estarem conosco nesse Congresso Catarinense de Aleitamento Materno, promovido pela Assembleia Legislativa, e levando Santa Catarina para o mundo todo. Então, tio Cecim, de uma forma muito carinhosa, quero te agradecer. Já falei na abertura do Congresso no ano passado que as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. E o senhor é um grande exemplo para todos nós. E falar de aleitamento materno é algo que é um tema que eu sempre gostei de falar, que é o tema da prevenção, né? Sempre trabalhei nos últimos anos com crianças em vulnerabilidade social, fiz um trabalho muito grande, principalmente em prevenção, através do exercício físico, da atividade física, para a terceira idade, para a melhor idade, pessoas acima de 60 anos, e também trabalhei com crianças em vulnerabilidade, realmente trabalhando através do esporte, através de cultura, através de lazer, oportunidades sociais, e fazendo a transformação na vida das pessoas. E através do alimento, o aleitamento materno, realmente, através disso, também dá oportunidade social, oportunidade econômica e também o afeto, o carinho, o amor entre mãe e filho. Então, de uma forma muito breve, aqui eu quero dizer muito obrigado a todos que estão participando conosco, a todas as pessoas que estão voluntárias nessa causa. E, tio Cecim, sempre que o senhor precisar, tens e terá um grande amigo no Parlamento Catarinense, um grande defensor da causa que aprendi a admirar. Tenho um sobrinho prematuro, a gente sabe a importância lá do aleitamento no início da vida dele, né? Como isso foi importante para fazer com que ele se tornasse esse meninão hoje de 8 anos, forte, feliz, saudável. Então, sempre à disposição de vocês, só tenho a agradecer, um beijo no coração de todos e que tenhamos o maior, o melhor Congresso Catarinense de Aleitamento Materno da história. Beijo no coração de todo mundo. Obrigado, tio Cecim. Obrigado, Daniel. Obrigado, Fernando. Obrigado pelas palavras. Mas a gente é um soldado no meio de um exército, né? Então a gente trabalha com uma série de pessoas abnegadas e eu simplesmente tento agregar as pessoas e realmente tenho tido muita receptividade e estamos aqui mais uma vez. Então, eu queria agradecer ao Fernando, né, porque foi ele que fez e ele que deu todo o suporte para nós viabilizarmos. Quero agradecer ao Júlio Garcia, que é o nosso presidente, que sempre nos deixou de porta aberta e sempre nos sustentou aqui dentro. Agradecer a Anatel, né, que é a diretora-geral da Assembleia, que nós, para quem não sabe, nós precisamos fazer esse congresso, nós organizamos esse congresso em 24 horas, né, e a Anatel
em 1 hora ela colocou todo mundo e fechou o congresso, e em mais 24 horas eu chamei todo mundo e fechamos o evento. Foi uma coisa assim inédita, acho que não faremos nunca mais, né? Agradecer o Brian, lá do TI, o Gustavo, lá da escola, a Lúcia Helena, da comunicação, né? Agradecer o Cristiano Cardoso, do comandante do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiro Militar, aqui representando o governador, e agradecer, eu hoje começo a dizer que ele é meu irmão, né? Que é o Daniel, né? Então, o Daniel é o cara que está todo dia comigo, nós estamos todo dia suprindo os desafios e levantando os desafios. Então, assim, ó, o Daniel é realmente a pessoa que me abre as portas, que faz as pontes. Então, assim, ó, sem o Daniel, nada disso estaria acontecendo. Então, assim, a pessoa operacionalizada aqui dentro, que fez, que faz, que adora, que puxa, que me liga e vamos, né? Então, assim, eu queria deixar o meu agradecimento e dizer que eu me sinto um irmão que ele não é de sangue, mas é de amor, é de generosidade e é de missão, né? Então, obrigado, Daniel, por você estar aqui conosco nessa jornada por tanto tempo. E, sem mais, vamos começar o nosso congresso, né? E nós teremos a honra de ter a abertura desse congresso pela pessoa que eu tenho uma admiração maravilhosa. Já tinha antes de conhecer, e quando eu conheci ele em Porto Alegre, no congresso de aleitamento, todo mundo chorou junto, né? Por mais de uma vez, né? César Gomes Victora. Ele é epidemiologista, especialista em nutrição, membro da Academia Brasileira de Ciência, composições honorárias na Universidade de Harvard, Oxford, Johns Hopkins, na Escola de Medicina Tropical de Londres. Os trabalhos deles definiram políticas internacionais de amamentação e nutrição infantil. Suas pesquisas incluem avaliação em multipaíses da estratégia de atenção integrada às doenças prevalentes na infância e o consórcio de pesquisas Cohorts. É o pesquisador principal das coortes de nascimento de Pelotas, conduzidas 82, 93, 2004 e 2015. Foi um dos coordenadores principais do estudo multicêntrico de referência de crescimento que deu origem à curva de crescimento, que a Organização Mundial da Saúde usa. Em 2017, foi premiado com o Prêmio Gardner de Saúde Global. Atuou e continua atuando em muitas frentes. Eu não vou nem falar mais, porque ele é, para mim, o suprassumo, é o maior cientista do Brasil, é a pessoa responsável por tudo que tem na pediatria. Então, eu acho que se caiu a mortalidade de 150 para 1.000 para 10 para 1.000, 80% dessa culpa boa é do César. Quando eu vi a palestra dele, quando eu vi tudo que ele criou e tudo que ele fez, entendeu? Eu já era fã dele sem conhecer. Eu sou fã dele, número 1. Ele é um exemplo para todos nós que cuidamos de criança, tá? E eu estou extremamente emocionado, estou arrepiado aqui, ó, de falar do César, tá? Então, César, para mim, é o homem enviado de Deus para transformar a vida das crianças nessas últimas décadas. César, muito, muito, muito obrigado por você estar aqui abrilhantando e abrindo o nosso 5º congresso. E gostaria de contar com você para sempre, em todos os nossos congressos, porque você faz a diferença e, quiçá, estimule jovens a seguir o teu caminho, ajudar a criança, ajudar a infância. Obrigado, César, com você a palavra. Ceci, muito obrigado mesmo. Olha, fico até emocionado com a tua introdução aí. Deixa eu contar para vocês uma história. Todo ano o Ceci me convida para ir no Congresso de Floripa. E eu nunca conseguia, porque eu tinha outro compromisso e não sei o quê. E esse ano eu disse, eu vou. Abril, marquei no calendário. E agora eu vou mesmo. Porque, então, inclusive, tinha uma conversa que ia sair um jantar árabe também, que também motivou, eu gosto muito de comer, né? Então, me motivou para ir a Floripa. Mas não só isso, é o convite honroso também. Aí marquei na agenda e aconteceu a pandemia. Mas quando então virou um congresso virtual, eu fiquei muito feliz em poder contribuir de qualquer jeito. E também é um prazer estar na mesma mesa com a Sônia e com a Keiko, que é uma pessoa que eu admiro muito pelo seu trabalho em prol do aleitamento no Brasil. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer um certo pupurri, né? O pupurri, assim, a gente mistura um pouquinho de cada música e aí... Vamos ver se aparece o meu slide aí. Apareceu?
Tá, então, tá aparecendo, né, pessoal? César, agora... César, pois só não? um segundo. Eu só quero fazer um aviso, agora que todo mundo já está ligado em nós. O pessoal, para quem fez inscrição no site da escola, vai ficar disponível um link na descrição do vídeo do YouTube para confirmar a participação na palestra, tá? Então, esse link vai ficar aberto por 20 minutos após cada palestra. Então, assim, as pessoas que assistirem, entram no link, preenchem o questionário para poder depois validar, para poder receber o certificado, tá ok? Muito obrigado. César, você agora. Muito obrigado, Cecim. Não, então, pessoal, eu vou falar um pouquinho de cada coisa e começar um pouquinho com a minha história pessoal, mas não vou gastar muito tempo nisso, porque eu acho que tem outras coisas interessantes, recentes, inclusive sobre Covid, que eu gostaria de discutir com vocês. Bom, trocando aqui, primeiro, eu queria declarar que eu nunca recebi nenhum financiamento da indústria de alimentos infantis, que eu acho que é uma coisa importante para pesquisadores que trabalham com aleitamento. A primeira pesquisa que eu fiz sobre isso foi lá no ano de 1980 e poucos, na verdade, em 85, que nós resolvemos fazer um estudo para ver qual era o grau de proteção que o aleitamento dava em termos da mortalidade infantil. Lembrando que naquela época a mortalidade infantil no Brasil era muito alta, tinha muita morte por diarreia, por pneumonia, etc. Essa pesquisa, então, saiu publicada em 87 na revista Lancet e ela mostrou que as crianças que não recebiam leite materno, menores de 1 ano, elas tinham 14 vezes mais risco de morrer de diarreia do que as que recebiam leite materno. As que recebiam leite materno e um pouco de outro leite ficavam no meio com 3,6 vezes. Isso apareceu para outras doenças também, mas o que mais importante dessa pesquisa, eu acho, que foi o fato de que, pela primeira vez, nós mostramos que simplesmente dar água ou chazinho para uma criança, né, numa mamadeira, numa chuquinha, como a gente chama aqui no Sul, ela já aumentava o risco de mortalidade infantil. Então, naquela época, não se falava em aleitamento exclusivo, e essa foi uma das primeiras pesquisas que disseram, olha, o aleitamento tem que ser exclusivo, nem água, nem chá, nem suquinho, pelo menos por 6 meses. E aí mudou a política global. Então, foi a primeira pesquisa que eu consegui fazer, que contribuiu para a mudança das recomendações internacionais, da OMS, da Unicef, recomendando, então, o aleitamento exclusivo por 6 meses. Essa foi a primeira. A segunda, o Cecim já falou. A gente se preocupou, naquela década de 90, mais ou menos, que a criança amamentada, super saudável, desenvolvendo bem, parecia que ela estava crescendo menos que a curva. Ela estava abaixo da curva de crescimento. Por quê? Porque a curva de crescimento era uma curva baseada em crianças dos Estados Unidos, das quais 80% recebiam fórmula, recebiam leite em pó. A gente sabe hoje que a fórmula é um fator de risco para a obesidade infantil, que a criança, então, na verdade, eu digo que aquela curva era obesa. E se a criança amamentada parecia que não estava bem na curva, é porque a curva estava errada. Então, nós criamos um estudo com a OMS, o primeiro lugar que começou o estudo, incluiu os 6 países, vocês estão vendo aí países de diferentes partes do mundo, e criou essa curva que hoje em dia ela é usada praticamente no mundo inteiro. Os países em vermelho são os que não adotam a curva, os que amarelo estão pensando em adotar, mas todos os países em verde, Europa, Estados Unidos, Canadá, eles adotam a nossa curva. Eu fico muito feliz que os meus 2 netos, o Arthur, que nasceu em Porto Alegre, e o Fernando, que nasceu em Boston, nos Estados Unidos, quando eles iam no pediatra, eles eram medidos com a curva que eu ajudei a fazer. Então, eu acho que a maior felicidade de um avô pesquisador é ver que a sua pesquisa está sendo adotada praticamente no mundo inteiro. Depois eu vou falar um pouquinho agora, antes de passar para os assuntos mais gerais, sobre os nossos estudos das coortes, né? As coortes de Pelotas são bem conhecidas, né? A coorte 82 está com 38 anos, a gente estaria medindo eles agora, mas com a pandemia nós tivemos que adiar o estudo para o ano que vem. São coortes que pegam todos os nascimentos da cidade, são 4.500 a 6.000 crianças, depende do ano, e a cada 11 anos a gente começa uma coorte nova e vai acompanhando essas crianças que depois viram adultos. E um exemplo de análise que nós fizemos, que ficou
muito interessante o resultado, eu acho, foi medir o aleitamento lá no início da vida, quer dizer, nós mesmos medimos, né, diretamente, porque a gente acompanhou essas crianças ao nascer, 1 ano, 2 anos, 4 anos, e medir a inteligência agora com 30 anos de idade, que foi quando nós vimos eles em 2012. Conseguimos estudar 3.500 pessoas, e o nosso resultado foi muito interessante. Aqui embaixo desse gráfico é a duração da amamentação, né? Mais bem na direita ali é mais de 12 meses, e ali, bem na esquerda, é menos de 1 mês de aleitamento. E nós observamos que o QI desses adultos de 30 anos, ele aumenta cerca de 4 pontos para aqueles que são amamentados por mais de 12 meses, relativamente a quem não amamentou menos de 1 mês. Um resultado muito forte. A escolaridade desses indivíduos é 1 ano a mais. Parece pouco, mas 1 ano de escola faz a diferença se o sujeito terminou o 2º grau ou não, se ele vai ter um emprego melhor ou se ele não vai conseguir um emprego tão bom. E o que também nos chamou muita atenção é que a renda dessas pessoas, e aqui é em reais, e a escala é vezes 100, então vocês vejam que os 2 pontos lá da direita ganham cerca de R$400 por mês a mais do que quem amamentou por menos de 1 mês. Isso ajustado para uma série de fatores de confusão, de escolaridade dos pais, classe social dos pais e assim por diante. Então, um efeito muito, muito forte. O pessoal às vezes me pergunta por que caiu um pouquinho a renda. Eu acho que ser inteligente demais também não ajuda a ganhar mais dinheiro. A gente fica com mais dúvidas, talvez, e aí não consegue produzir tanto. Mas é uma brincadeira que a gente faz com isso, né? Eu sempre digo que o último grupo ali são os pediatras, que estudaram muito, são muito inteligentes, tudo, e não conseguem ganhar tanto dinheiro. Mas, em resumo, pessoal, esse aí foi o 3º estudo que eu queria falar. Bom, em função do nosso trabalho aqui, a gente identificou uma série de substâncias no leite materno. Eu não trabalho em laboratório, mas colegas que trabalham com isso, que promovem o desenvolvimento intelectual da criança, né? O desenvolvimento do cérebro da criança. E eu estou colocando aqui uma lata de leite em pó, porque cada vez que a gente faz pesquisa, nossos colegas do laboratório identificam, olha, tem ácido gráfico de cadeia longa. O pessoal do leite em pó vai lá, a indústria vai lá e coloca no leite deles. Aí coloca, olha, tem ácido gráfico. A gente descobre que tem oligosacarídeos, né, que são umas moléculas grandes de açúcar que servem como um tipo de adubo para criar um microbioma intestinal saudável na criança e que produz uma série de substâncias que, inclusive, entram na corrente sanguínea e acabam no cérebro. Aí a indústria foi lá e colocou também os oligosacarídeos na fórmula. Mas tem coisas vivas no leite materno, né? Tem células-tronco, tem anticorpos da mãe, células-tronco que entram pela corrente sanguínea, atravessam a barreira intestinal da criança e vão até o cérebro da criança. Já tem muitos estudos mostrando isso, onde elas se tornam células progenitoras neurais e que contribuem também para desenvolver a inteligência da criança. Então, existem muitas propriedades. E o leite humano é uma substância viva. Uma fórmula enlatada nunca vai conseguir imitar o leite humano na sua totalidade. Sem falar que existe uma comunicação entre a mãe e a criança por diversos meios que a mãe adapta a sua produção de leite para as necessidades daquele filho, que não vai acontecer nunca com um leite em pó enlatado. Então, vocês vejam que eu sou um grande defensor do leite materno e um grande crítico da indústria de alimentos infantis. Com a nossa repercussão do trabalho, ficamos super conhecidos aí por causa desses trabalhos do leite materno. Então, agora em 2016, a revista Lancet me convidou para coordenar essa série de artigos. Eu vou falar um pouquinho dessa série e aí eu vou falar de outra série que nós estamos escrevendo agora, que vai sair em 2022. A primeira coisa que nós fizemos foi mapear o aleitamento no mundo inteiro, um trabalho muito, muito demorado. E os países em verde escuro são onde mais tem amamentação. E os países em verde claro são os que amamentam menos. E a amamentação, pessoal, é o único comportamento que eu conheço que é saudável, que é benéfico, que os pobres conseguem fazer mais que os ricos. Porque
Todo o resto é muito, muito difícil. Geralmente, os mais pobres têm muito mais dificuldade em ter uma dieta saudável e fazer exercício físico, etc., etc. Atividade física de lazer, né? E assim por diante. Então, esse mapa aí ficou famoso também, porque mostra que, felizmente, né, os países mais pobres amamentam mais. Se não amamentassem mais, imagine quanto seria a mortalidade infantil nesses países. Nós fizemos 26 revisões sistemáticas sobre diversos aspectos do aleitamento, benefícios para a mãe e para a criança. Eu não vou gastar tempo com isso aqui, porque é muita coisa. Mas os principais resultados que a gente teve, o primeiro, nós usamos esse software aí que chama LIST, Life Save Tool, né? Ferramenta para vidas salvas. Isso é importante, porque eu vou voltar a esse tema aí bem no finzinho da minha palestra, tá? O LIST é um modelo de computação onde a gente coloca uma série de dados de um país, inclusive amamentação, vacinas, estado nutricional, e a gente simula. Se todo mundo amamentasse como devia, quantas mortes nós evitaríamos por ano? E a resposta está ali do lado esquerdo, e também embaixo nesse infográfico. 820 mil mortes de crianças menores de 2 anos por ano seriam salvas se todas as mães amamentassem 6 meses exclusivamente e depois continuassem a amamentar até os 24 meses, como recomenda a OMS. Isso é 13% das mortes de crianças. Então, é um número muito, muito alto, né? O potencial é a intervenção, pessoal, que mais pode salvar vidas no mundo, mais do que vacinas, mais do que antibióticos, mais do que qualquer outra. Então, é realmente importante, esse dado teve muita repercussão. Mas o aleitamento não é só importante para a criança também. O tipo de câncer que mais mata mulheres brasileiras atualmente é o câncer de mama. E quanto mais tempo a mãe amamentar durante a sua vida, ela reduz o risco de ter um câncer de mama. Então, esse infográfico aí está mostrando que cada ano que a mãe passa amamentando, reduz o câncer de mama invasivo em 6%. Então, se ela teve 2 filhos, amamentou cada um por 1 ano, ela vai ter amamentado 2 anos durante a sua vida, então o risco de câncer invasivo vai ser 6% em cima de 6%. Quer dizer, vai ser 2 vezes maior. E se ela amamentar 2 filhos por 2 anos, então são 4 anos, então vocês fiquem vendo como o risco de câncer de mama vai caindo. Também cai o risco de câncer de ovário, diabetes, possivelmente diminui a obesidade da mãe, ainda tem alguma dúvida sobre isso. E também reduz a fecundidade, né? Nos países muito pobres, onde os anticoncepcionais não são amplamente disponíveis, nesses países é muito importante a amamentação como levando à anovulação e levando ao espaçamento entre os filhos, né? Um filho nasce muito mais depois do outro, né? Isso aí não quer dizer que amamentar é 100% seguro como anticoncepcional. Não, não é 100% seguro. Mas numa população ele tem um efeito importante. Bom, então, além disso, nessa série, nós vimos que menos de 40% das crianças menores de 6 anos são amamentadas exclusivamente. E que 1/3 das crianças de 6 a 24 meses não são amamentadas, em países de renda média e baixa, tá? Esse gráfico aqui na esquerda são vários indicadores de amamentação. E a cor dourada, eu vou usar essa cor de novo depois, são os países mais ricos, e a cor verde escura são os países mais pobres. Então, confirmando aí que todos esses indicadores de amamentação, eles são mais elevados, são melhores nos países pobres do que nos países ricos, que realmente, como eu falei antes, é um certo paradoxo e que realmente ajuda para reduzir a mortalidade infantil nos países pobres. Agora nós estamos com uma nova série, estamos nos reunindo virtualmente, e essa série vai ser bem diferente, sabe? Ela vai ser menos médica, vamos dizer assim, embora o primeiro artigo ainda tenha um componente importante, mas ela vai ser mais olhando para todos os fatores sociais, políticos e econômicos que influenciam na alimentação de crianças. Então, o primeiro artigo ele vai ser sobre os fatores que facilitam e as barreiras ao aleitamento. Por exemplo, aquelas dificuldades que uma mãe
enfrenta no começo da lactação, né? A Keiko está aí, eu não vou nem falar desse assunto, porque ela entende muito mais do que eu, né? A criança chora, a mãe acha que o leite é fraco, acha que tem pouco leite, acha que se der um leite em pó, a criança vai dormir a noite inteira. Todas essas percepções que afetam assim, a confiança, a segurança da mãe em relação a amamentar. E nesse artigo também tem uma série de análises que nós estamos fazendo aqui em Pelotas sobre as tendências mundiais no aleitamento, mas também dessa vez nós vamos olhar o uso de fórmula, não vamos ficar só nas práticas de aleitamento. O segundo artigo é sobre as influências sobre o ambiente imediato da mãe e da criança. O que determina a escolha? O apoio que ela recebe dos serviços de saúde, o apoio que ela recebe da família, a promoção de uso de alimentos infantis que boicota o aleitamento e assim por diante. E o terceiro artigo é um artigo muito amplo e muito interessante mesmo, que é sobre a economia política da indústria de alimentos infantis. Como é que essa indústria se organiza no mundo inteiro? Como é que ela influencia diferentes práticas políticas em diversos níveis? É um estudo meio macro, esse terceiro artigo, interessante porque quem está escrevendo são economistas e são cientistas políticos que vão estudar essa influência mais ampla da indústria sobre as práticas de aleitamento. Então, esse artigo é bem recente, isso aí saiu do meu computador aí semana passada, tá? O que nós fizemos? De novo, os países ricos estão em dourado, os países pobres estão em verde escuro. E vocês observam que o aleitamento aos 6 meses, e aqui é parcial, viu, pessoal? Os países ricos não valorizam a amamentação, e são poucos os países ricos que têm dados de aleitamento exclusivo. Eles só dizem, a criança 6 meses mama ou não, tá? Mas esse dado para mim é muito interessante. Olha como melhorou a amamentação nos países ricos como um todo. Aqui entre Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, Itália, Japão, Austrália. Então, eles estão melhorando muito. Os países pobres já amamentam quase 100% aos 6 meses, né? Amamento parcial, não é o exclusivo, tá? E os países como o Brasil, é aquela linha que está ali no meio, aquele cor, um dourado meio clarinho, um amarelo clarinho, são os países de renda média alta, onde está melhorando um pouco. Depois eu vou mostrar um dado do Brasil também, que é muito interessante, tá? Mas vocês vejam, então, que tem uma tendência interessante. Os países ricos estão se dando conta que amamentar é muito bom. E mais da metade já amamenta até 6 meses. Que quando começa esse gráfico, no ano 2000, era 30%, agora já é mais da metade. E o aleitamento exclusivo, como eu falei, eu não tenho dado dos países muito ricos, mas o que a gente vê é que, principalmente nos países de renda média alta, que é a linha de baixo agora, essa linha onde está o Brasil, ele está aumentando. E está aumentando também nos países pobres, e que é um bom sinal. Claro que a gente pode dizer, olha, é muito pouco, ainda é 40%, ainda é 50%, mas pelo menos a tendência está indo na direção certa no mundo como um todo, né? E principalmente nos países onde as mães têm um nível mais alto de escolaridade, de renda, conseguem ficar em casa mais tempo, não tem que voltar para o trabalho correndo, a gente está vendo uma tendência muito positiva. E aqui é o uso de fórmula. Só lembre, olha, eu vou voltar um slide aqui, olha aqui, ó. Na amamentação, os ricos estão abaixo, em fórmula, os ricos estão acima, né? Então, a gente vê que não mudou muito o uso de fórmula em países pobres, até que a fórmula é muito cara, né? Nós estamos falando aqui de países como os países africanos, a Índia, Bangladesh, Paquistão, são países muito pobres onde eles quase não usam fórmula ainda, né? Mas os países de renda média alta, como o Brasil, é a linha dourada, está aumentando muito, e principalmente aquela fórmula dos 6 aos 23 meses, né? Os nossos estudos globais na nossa série mostram que é aí que a indústria está investindo muito. Já que tem o código de comercialização de substitutos do leite materno, que não permite, que cerceia a capacidade de fazer propaganda para crianças pequenas, por exemplo, cerceia parcialmente, como eu vou mostrar depois, a fórmula do follow-on, que chama aquela fórmula de segmento, ela está aumentando rapidamente nesse país. Esse é o grande mercado que a indústria está agora tentando ocupar. E esse gráfico, para mim, é muito interessante, né? Eu tenho dados de 99 países, tá?
embaixo é o uso de fórmula aos 6 meses, tá? Ele vai de 0 a 100%. Quanto mais alto o uso de fórmula aos 6 meses, mais baixa a amamentação aos 12 meses, com 1 ano. É um gráfico muito potente, né? Confirmando, mais uma vez, que nós já sabemos, quando tem muita fórmula para criança pequena, a criança desmama, quando chega num ano já não está mamando mais. Então, um dado bastante importante também vai ser incluído na série. Esse estudo aqui, pessoal, é muito interessante, tá? Isso aí vai ser no 3º artigo da nossa série, tá? A OMS, quem está liderando essa série é a Organização Mundial da Saúde, tá? E nós somos das universidades que estão trabalhando junto. Ela contratou uma empresa de mercado, que é a SAT, uma empresa de publicidade, famosíssima no mundo inteiro. E perguntou para eles, olha aqui, se vocês fossem, o que nós podemos aprender com a indústria sobre como promover o aleitamento? Então, vamos usar os métodos das indústrias. Vamos usar o método de marketing dessas companhias que fazem campanhas de publicidade para a indústria. E o que mais me chamou a atenção aqui, pessoal, e esse gráfico tem uma linha no meio, tá? E o que a SAT, estudando 8 países diferentes, ela viu que tem 2 tipos de promoção de fórmula, tá? O tipo de cima, pessoal, é o que a gente conhece: televisão, propaganda online, rádio, cartazes, propaganda num ônibus ou na rua, e um certo uso de social media, né, da mídia social. Mas esse tipo de propaganda, acima da linha, é aquele que é mais visível e que as companhias podem ser responsabilizadas por não estar de acordo com o Código de Comercialização de Substituto do Leite Materno, que muitos países adotam, né? Aqui no Brasil, nós temos a IFAM, aí, que tem um papel importantíssimo de monitorar a compliance, né, a adequação das empresas brasileiras com o uso de fórmula. Mas o que mais me chamou a atenção, e esse estudo da SAT tem inúmeros exemplos, é o que está abaixo da minha, é como se fosse por baixo da mesa. Onde é que está escondido a promoção de fórmula? Então, é muito blog, fórum de mídia social, descontos em supermercados. No ambiente médico, o pediatra que não é um aficionado ao leite materno, como é o caso do Cecim e de todos vocês que estão me ouvindo hoje, como a indústria permeia sociedades, associações de medicina, de pediatria, e isso é por baixo da mesa, é escondido. Sem falar em Twitter, Facebook, etc., amostras grátis, consultas por telefone. Descobri em alguns países que tem linhas de telefone onde a mãe liga, alguém recomenda da fórmula e assim por diante. Muito, muito interessante o estudo. A indústria da fórmula está se reinventando para continuar fazendo a promoção de seus produtos de uma maneira que é menos visível e menos suscetível a críticas. Quer dizer, é altamente criticável, mas ela não é tão visível. E agora eu vou mostrar uma coisa super interessante que chegou a semana passada. Esse é um estudo que é o ENANI, né? O coordenador é o Gilberto Cacchi, o Cristiano Boccolini, a Elsa Lacerda, o Luiz Anjos, a Inês Rugani, são todos parceiros nisso. Aqui a nossa unidade, a nossa equipe de Pelotas é parceira também nesse estudo, que é coordenado por essas pessoas que eu falei. O que acontecia no Brasil, né? O último inquérito nacional que diz realmente sobre saúde infantil foi em 2006, 2007, que foi a PNDS, né? Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde. Depois, em 2013, nós tivemos alguns dados de aleitamento numa pesquisa nacional de saúde, que também contempla a saúde de adulto, etc., outras coisas. Mas essa é a primeira pesquisa nacional de nutrição em 13 anos, tá, pessoal? E olha o que mostrou. O aleitamento exclusivo cresceu abaixo de 5 meses. Tá? Isso aí, então, todas as crianças de 0 a 5 meses e 29 dias. Era 37% no primeiro estudo e passou para 45%. Vejam lá, pessoal, em 86, o aleitamento exclusivo recém tinha sido inventado, entre aspas, né? Foi aqueles estudos que eu mostrei lá no começo, que a Organização Mundial de Saúde e o Unicef começaram a preconizar o aleitamento exclusivo, né, ao redor de 1990, quer dizer, em 86 ainda estava assim numa fase preliminar. Aí teve um aumento importante, uma ótima notícia, eu fico feliz em estar aqui hoje, viu, assim,
com vocês, compartilhando esse dado aí desse pessoal que fez uma pesquisa tão bonita. E o aleitamento aos 12 meses passou da metade. Agora, 53% das mulheres brasileiras, vejam bem, isso é uma amostra de população urbana e rural das 5 regiões do país, é um estudo enorme. Ele vinha crescendo e passou da metade. Pessoal, a gente às vezes fica meio pessimista com o Brasil, né? E recentemente não faltam motivos para pessimismo. Mas esses 2 gráficos aqui, pessoal, eu não conheço nenhum país do mundo que tenha feito um progresso no aleitamento tão grande quanto o Brasil. E é devido a pessoas como vocês que estão nos ouvindo hoje, pessoas como o Cecim, como a Keiko, que estão aí batalhando da amamentação. E se o Cecim diz que eu tenho parte da culpa, entre aspas, pelo sucesso da amamentação, eu só sou um cientista, eu não estou na linha de frente. Quem está na linha de frente são vocês, né? Isso aí, então, é extremamente importante. Olha, eu queria, se nós estivéssemos num auditório, eu queria pedir uma salva de palmas para todo mundo que conseguiu esse sucesso no aleitamento dentro do nosso país. Tá? Esse é um relatório preliminar, ele já está disponível na internet, mas vai ter, certamente, vão fazer muitas análises novas nos meses que vêm pela frente. E a última tópico, então, que eu queria falar, pessoal, eu queria falar 5 minutinhos com vocês, antes de encerrar, sobre o coronavírus, né? Como é que a gente faz uma palestra em 2020 e não fala de coronavírus? Então, há cerca de um mês atrás, a OMS me convidou para ser parte de um grupo de trabalho para ver essa questão. Por quê? Porque tem alguns estudos que mostram que uns pedacinhos, fragmentos de RNA do vírus que causa a doença, o SARS-CoV-2, foram identificados no leite materno. Mas, até agora, não há evidência comprovada de transmissão pelo leite, quer dizer, não identificaram vírus vivo que poderia ser ingerido pela criança. Não é comprovado, mas é uma hipótese. Não é surpreendente, porque muitos outros vírus, como o próprio HIV, um exemplo conhecido, podem ser transmitidos pelo leite materno. Não seria o primeiro, nem vai ser a última pandemia que pode ter uma transmissão pelo leite materno. Mas o que acontece é que, ao contrário do HIV, que só era transmitido pelo leite, quer dizer, a mãe tocar na criança, agarrar a criança, não traria transmissão, né? Nós sabemos bem disso. O coronavírus pode passar principalmente por gotículas respiratórias e pelo contato entre a mãe e a criança, né? Se a mãe, por exemplo, tem Covid na sua mão, limpou a boca, limpou o nariz e passa a mão na criança, é possível que passe, embora o principal contato seja respiratório, por gotículas mesmo, né? Então, o risco adicional de transmissão pelo leite materno, se é que existe, é desconhecido. Então, nós não sabemos. Mas epidemiologistas conseguem fazer umas contas mesmo sem saber muito bem o que está acontecendo, né? Porque a gente tem uma certa margem do que poderia ser o efeito. Então, o que está acontecendo no mundo? A OMS lançou uma nota preliminar dizendo, olha, não recomenda separar a mãe da criança e parar o aleitamento, mesmo que a mãe seja diagnosticada, a não ser que a doença da mãe seja muito severa, quer dizer, aquela mãe que está numa UTI, uma coisa assim, é óbvio que vai separar a criança. É uma recomendação preliminar e nós fomos, então, imbuídos de fazer uma recomendação mais sólida. Mas alguns países já adotaram separação e desmame, quer dizer, se a mãe na Espanha, na Coreia do Sul, na China, em alguns outros países é diagnosticada com Covid, enquanto está amamentando, separa a mãe da criança e para o aleitamento. E claro que a indústria pode se aproveitar dessa brecha para promover a insegurança nas mães, que sempre ocorreu com HIV e vai ocorrer novamente. Então, qual é o nosso cálculo? Nosso cálculo é o seguinte: as crianças, e nós estamos fazendo aqui a Universidade de Pelotas, liderando o estudo nacional sobre Covid, e a gente descobriu que as crianças brasileiras apresentam prevalência de anticorpos muito parecida com a de adultos. Em outros países não é assim. Em outros países as crianças têm menos anticorpo contra o novo coronavírus. Mas nós temos a nossa criança cerca de 5% na última pesquisa que a gente fez, foi agora em fim de junho. Mas a boa notícia é que a letalidade de criança é muito baixa. Mesmo a criança que tem Covid, que está diagnosticada, faz um PCR,
a letalidade é cerca de 0,09%, enquanto que em adultos ela é ao redor de 3%, até um pouco mais em alguns lugares. Nós não sabemos por quê, viu, pessoal? Não sabemos mesmo por que a criança está aparentemente protegida de morrer pelo Covid. É muito, muito raro a criança morrer. Uma revisão sistemática de estudos de uma dezena de países mostra que o risco, então, é 0,09%, quer dizer, menos de 0,1%. Aí nós voltamos àquele software list, né, que eu falei antes, que é aquele software que a gente faz projeções de mortalidade. Por exemplo, se as mães pararem de amamentar por causa que tem Covid, o que vai acontecer com a criança? Que a criança pode morrer aí por outras causas, né? Nós sabemos, está muito bem comprovado todo o efeito protetor do leite materno quanto à mortalidade infantil. E aqui é o nosso resultado. Se a gente supor que 20% das mães nutrizes, que é um número alto, nós exageramos, tá? Tenham Covid-19, tenham a doença, haveria, e elas não pararem de amamentar, nem separarem da criança, tá? Porque é muito difícil a gente pensar, não, parar de amamentar e ficar junto, aí não adianta, ela transmite por outros meios, que como eu falei antes, são tão importantes, né? Nós teríamos 3.750 mortes de criança no mundo pela transmissão, pelo contato com a mãe e talvez pelo leite materno. Botei ponto de interrogação, que eu não tenho certeza. 3.750 crianças durante a pandemia morreriam. Agora, se essa mãe parar de amamentar, a gente fez vários cenários e o número de mortes que vão ocorrer pela interrupção do aleitamento entre 134 e 273 mil. Quer dizer, 30 e tantas a 70 vezes mais risco de mortalidade da criança de morrer por diarreia, por pneumonia, por outras doenças infecciosas, se a mãe parar de amamentar. Essa mãe com Covid, tá? Então, esse dado é preliminar, eu botei bem claro que muitos preliminares, mas não tem sombra de dúvida de que parar de amamentar, o risco para a criança é muito, muito maior do que se essa mãe continuar a amamentar e continuar o contato com a criança. Bom, já são 10:03, eu estou chegando no fim. Então, eu queria concluir agradecendo todos vocês. Eu vou ter que pedir desculpa, porque às 15h10 eu tenho um outro webinar na Escola Paulista de Medicina sobre Covid também, novamente. Então, eu vou pedir desculpa para o Cecim, para os meus colegas, que eu não vou poder ficar até o fim da discussão. Mas eu queria concluir com 2 slides. O primeiro é que a nossa capa do Lancet, quando saiu a série, ela dizia assim: o sucesso na amamentação não é responsabilidade única da mulher. A promoção do aleitamento é uma responsabilidade coletiva da sociedade como um todo. E o que a gente sabe é que, apesar das evidências crescentes, as mulheres de todo mundo ainda não têm o suporte da sociedade como um todo que elas necessitam para amamentar com sucesso. E, finalmente, a gente tem que acabar com aquela ideia de que a amamentação é importante para mãe pobre, em país pobre, onde as condições socioeconômicas, de ambiente, de higiene, de água e saneamento são ruins. Não, os nossos estudos estão mostrando, por exemplo, os efeitos sobre a inteligência da criança, o efeito sobre o câncer de mama, que toda mãe e criança, não importa onde estejam ou sob quais circunstâncias, se beneficiam com o aleitamento. Muito obrigado, Cecinho, obrigado a todos pela oportunidade de poder discutir com vocês uns aspectos tão importantes da amamentação. Obrigado, César. Realmente foi uma fala fantástica, atual, né? Eu acho assim que pouca gente no mundo conseguiria juntar tantos dados concretos, né? E tão decisivos e tão poderosos em mudar costumes, mudar hábitos, né? Mudar direção, né? E criar raízes cada vez mais fortes, que o aleitamento é uma arma poderosa para a salvação da criança, do planeta, da sociedade como um todo, seja na saúde ou na prevenção de doenças. César, muito obrigado por você estar aqui conosco, obrigado pelo teu trabalho, que Deus te dê saúde, vida, sabedoria, para você continuar por muitas e muitas décadas ajudando as crianças e ajudando a nós, como pediatras, como sociedade, a criar um mundo cada vez melhor. E isso você tem mostrado, né, que as mulheres estão aumentando mais. E eu também tenho essa crença, né? Eu também estou há 45 anos cuidando de criança e percebo que as mães estão mais conscientes, que a sociedade está melhor apesar de tudo,
a gente está muito melhor do que estava quando nós começamos atrás. César, muito obrigado, fica com Deus, saúde e até a próxima, e que seja bem breve. Agora, continuando a nossa apresentação, eu gostaria de dizer que a próxima pessoa que vai vir é a Soninha. A Soninha, a maioria das pessoas conhecem, ela é uma enfermeira, consultora de amamentação. A gente é quase siamês, né? Porque tudo que eu faço ela está junto, e tudo que ela faz eu estou junto, né? Então a gente começou essa história junto desde da época da deputada Dirce, quando a gente foi propor para ela fazer o congresso, depois propor para ela fazer o Agosto Dourado, e depois em todos os nossos congressos, todas as nossas ações que a gente tem feito, a Soninha tem estado do meu lado, do direito, do esquerdo, não importa, mas estamos sempre juntos. Então a Soninha é a grande representante e a grande mola propulsora de todo esse trabalho que a gente tem se desenvolvido aqui. E eu quero agora, na frente de todos, né, e agradecer imensamente ter a Soninha comigo. E eu acredito que sem a Soninha nós tínhamos andado muito pouco. E com a Soninha andamos muito e com certeza vamos andar mais. Agora, com a criação da Associação Brasileira de Aleitamento Materno, onde ela foi também muito forte nessa criação, a gente vai conseguir viabilizar mais estudos, mais educação, mais conhecimento e mais aleitamento materno. Soninha, com você. Deu? Deu. Uma boa tarde a todos. É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui. Dr. Cecim sabe disso. Quero cumprimentar a todos e também dizer que eu estou muito feliz em representar a minha classe de enfermagem. Fico feliz por isso. Hoje eu vou falar um pouquinho do dia a dia de uma enfermeira que trabalha com aleitamento materno, que trabalha dentro dos lares, que vai nas maternidades. Vou apresentar 3 casos clínicos com resultado. Cada caso clínico, uma demanda diferente. E tu vai abrir aqui para mim, né? Tá, vai abrir aqui. E com resultados bem legais e espero colaborar com vocês, com o meu trabalho. E tenho certeza que tem mães aqui também assistindo, né, que foi aberto ao público. Com certeza essas mamães também vão estar assistindo. Inclusive, elas autorizaram, né, usar o nome delas, a imagem da família. Fiquei bem feliz e bem lisonjeada por isso. Pode vir aqui. Vamos começar aqui com o primeiro caso. Não está passando aqui. Então, o primeiro caso é muito especial, me emociono bastante em falar dessa situação. É um bebê que não consegue pegar o peito, né? Essa mãe me contatou, tentei fazer um atendimento online com ela e vi a necessidade de atendê-la presencialmente. Na verdade, quem contatou primeiro foi o pai, depois ela continuou falando comigo, tá? Ela é mãe do 2º filho. Quando eu cheguei lá, bem diferente do que eu estava atendendo ali por telefone. Um atendimento presencial é muito importante. Ela estava muito ansiosa. No momento, o pai e o bebê estavam dormindo e ela conseguiu conversar comigo. Eu consegui fazer uma avaliação, né, tanto da questão física como da questão emocional. Essa mãe já vinha com trauma da primeira amamentação, foi bem difícil, né? Até para a vida familiar,
não tiveram nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de apoio. E, nesse momento, veio a ter dificuldades até mais do que a da primeira, onde ela me conheceu, né, e me contatou. Então, ela estava ansiosa, insegura, preocupada. Daqui a pouco o bebê acordou, eu fui fazer a avaliação, né, enquanto eu converso, eu deixo falar mais do que eu para poder entender um pouquinho, né, a história dessa mãe, desse pai. E eu vi que ela estava muito, muito triste pelo fato de as demandas estarem muito pesadas, ela estava muito sobrecarregada, e ela tem um filho de 5 anos, e o filho de 5 anos teve que ir para a casa da avó. Isso me chamou bastante atenção, ela estava muito, muito, muito triste por isso, isso estava arrasando, né, com ela. E, claro, vocês sabem que o emocional abalado de uma mãe implica nas questões endócrinas, nas questões hormonais. Então, vai sobressair ali a adrenalina, o cortisol, e acaba diminuindo a produção desse leite. E, com certeza, repercute na relação dessa mãe com esse bebê, até na forma de ela colocar esse bebê para mamar. Fiz a avaliação da mamada enquanto ela ia conversando comigo. Percebi que o bebê ele tinha uma pega que não era efetiva, ele pegava bem no início, e, no final, ela, né, uma menininha, ela acabava cansando. Então, não, já estava ali um tempinho de quase 15 dias, né? A bebê tinha perdido o peso, já estava com prescrição de fórmula, ela já tinha passado por algumas consultorias também, ajuda. E chegamos numa conclusão. Eu apresentei para ela, né, uma forma de ajudar a produzir o leite, porque o bebê não estava conseguindo alcançar. E, geralmente, a gente não pode calcular o tempo que esse bebê vai evoluir nessa mamada, né? Pode ser 2 dias, 3 dias, pode ser 6 meses. Tem mãe que o bebê não evolui numa mamada até em 1 ano, né? Depende dessa evolução orofacial do bebê. Isso é muito difícil para a mãe entender, né? Isso gera uma ansiedade, porque toda mãe ela quer amamentar no peito. E aí é o momento que tu chega ali e segura na mão dessa mãe e sugere para ela algumas alternativas que ela possa estar ajudando a dar o seu leite materno para esse bebê, porque o que importa é dar o leite materno. Muitas vezes ela não consegue dar esse mamar exclusivo ali no peito. Então, apresentei uma bombinha de boa qualidade para ela. Ela começou a ordenhar. Enquanto ela ordenhava uma, começou a pingar leite na outra. Enfim, ela ficou muito emocionada, muito feliz. Começamos a fazer aquelas demandas ali. Depois, isso ficou muito cansativo para eles. Por quê? Porque tinha uma criança, né? Então, a gente teve que retomar a demanda. Avaliamos alguns dias e tivemos que retomar. Ficou muito cansativo para eles pelo fato de ter uma criança, de o pai estar trabalhando em home office em casa e de ter que dar mamar, ordenhar e esterilizar o material, que é muito importante, né? Todo esse processo aí de aprendizado. E o pai estava fazendo isso só para dar o leite no copinho para o bebê. Ele levava em torno de 20, às vezes até 30 minutos, porque é difícil, né? Eu que sou formada em aleitamento materno, tenho muita prática em oferecer um leite no copinho, eu também demoro, né? Por conta dessa imaturidade e deglutição do bebê, então a gente tem que fazer devagar. Enfim, devido a isso, o bebê maior, o menino, né, de 5 anos, ele teve que novamente ir para a casa da avó. E isso começou a arrasar a mãe de novo e começou a diminuir leite materno de novo. O que estava acontecendo ali? Lá foi a Soninha, né? Olhar nos olhos, olhos nos olhos, como a Grazi mesmo diz, essa mãe que eu estou falando, para ver o que estava pegando. O que estava pegando? A responsabilidade de oferecer o leite ordenhado na mamadeira estava sobre a mãe, né?
Então, ela é que tinha que decidir. Só que, nesse momento, era o que era viável para os dois continuarem produzindo leite ali, oferecendo leite materno para o bebê, e para que essa criança maiorzinha pudesse ficar perto da mãe. Parece que a chegada de um bebê afastou o bebê maior. E eu olhei nos olhos dessa mãe e falei, então, já que essa missão é do pai, ele também está trabalhando, né? Não tinha ali a presença da empregada por conta da pandemia, ele vai decidir isso. O pai me olhou muito sério nos olhos, sentiu um peso muito grande nos ombros, gaguejou e decidiu, Soninha, olha, não aguentamos mais. Está inviável, não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo cuidar da minha esposa, não está conseguindo render aqui em casa. Eu preciso optar pela mamadeira. Aí eu fui no quarto, falei para a Grazi, o pai optou que o leite materno vai ser dado na mamadeira. A mãe, até me arrepia, a mãe deu pulos de alegria. Ficou feliz porque tirou aquela carga que parecia que era só dela. E se fosse ela que decidisse, sabe como é mãe, né? Carrega a culpa, ela ia carregar aquela culpa para o resto da vida. E assim eu continuo até hoje orientando eles de forma online. Todas as mães que eu atendo, eu dou suporte online para elas, né? Sempre que elas querem continuidade ali, eu vou dando suporte, porque a amamentação é um dia de cada vez. Então, eu vou ler o resultado desse caso clínico escrito pela própria mãe. No dia da apojadura, meu esposo foi atrás do aluguel de uma bombinha para extração. E foi assim que conhecemos a Soninha. Aquela voz doce que, em meio a tanta insegurança, acalmava o nosso coração. É emocionante, tá, gente? Porque sempre prestativa, respondendo nossas dúvidas com muito carinho, amor e técnica. Alguns dias depois, ela esteve em nossa casa para nos atender e foi uma experiência maravilhosa poder conhecê-la pessoalmente. Conversar olho no olho e máscara, desabafar e falar as coisas que estavam dentro do meu coração e que dificilmente outra pessoa poderia me entender e me instruir tão bem. Com a Soninha, conhecemos o aleitamento misto, e isso nos trouxe felicidade e leveza. Então, ela dava mamar, ordenhava e dava um mamazinho na mamadeira, né, o leite materno. Nossa filha cresce com saúde. Eu só tenho a agradecer por tanta dedicação e por tanto amor à causa, prezando sempre o bem-estar da mamãe e do bebê, de toda a família, né? Mamãe feliz e bebê feliz. Soninha, seremos eternamente gratos por termos conhecido vocês. E olha, né, ela expressou isso agora que eu vou mostrar para vocês, que emociona mais ainda, né? Aqui é ela, quando, né, eu estava ensinando ela a dar mamar, encontrando as posições adequadas, super dedicada. Essa foto do meio me emociona muito porque o irmãozinho está ajudando a cuidar. Está vendo ela ordenhar ali na mesa, né, com o maninho do lado, presente na vida deles, enquanto a bebezinha cresce. Então, para essa criança, o bebê não veio para afastar ele, muito pelo contrário. A interação dela também podendo dar mamar e estar com o filhinho dela. E o pai, dando leitinho materno ordenhado na mamadeira. Então, esse é o resultado desse caso clínico, que envolve muita coisa e que um profissional de saúde pode fazer toda a diferença, porque, muitas vezes, por falta de conhecimento, né, as famílias até entram em conflito, acabam tomando decisões erradas, e isso pode ficar marcado para o resto da vida. Agora, nós vamos para o próximo caso. Aqui eu faço muito, né, atendimento de consulta pré-natal de amamentação. É muito legal essa parceria multidisciplinar, né, entre os profissionais
médico, pediatra. Então, a médica está lá fazendo a consulta de pré-natal. Vou te encaminhar uma consultora de amamentação para preparar vocês de forma mais detalhada, né? Marcar um encontro para a chegada desse bebê, claro, principalmente pensando sempre, né, nessa parte difícil que é amamentar, gente, que às vezes eu falo para as mães, né, pode ser mais dolorida até que o parto. Eu cheguei, né, nessa casa, bem entusiasmada, assim como eu sempre chego, com a minha banheira, com o meu boneco, com o meu material didático de amamentação. Bem gostoso assim chegar. Fui num lar e essa mãe estava me esperando e falou para mim que tinha muito medo de amamentar, que ela ia se dedicar ali a assistir minha aula, mas que ela era difícil para ela assim, porque ela tem muita sensibilidade à dor e que a amamentação para ela até por conta assim desses traumas, né, dessas dificuldades que ela já tinha escutado, ia ser um processo bem tranquilo. Ela, se não conseguisse amamentar para ela, tranquilo. Para ela é bem tranquilo assim essa demanda. Inclusive, tá? Ela já tinha feito a consulta pré-natal pediátrica e me informou que já estava com a prescrição da fórmula. Imagina, né? Lá comecei a dar, né, as minhas orientações, começamos a interagir, foi muito bacana. Eu cheguei lá às 9h, saí de lá às 3h. E é verdade, mas valeu muito a pena. Eu vou ler para vocês o resultado. Nosso relato é um tanto atípico. É o relato do casal, dela, tá? Quando tivemos a confirmação da gravidez, decidimos saber o sexo do bebê apenas no parto. Já começou mágico aí. É bem difícil hoje, né? E o pai dizia para mim que era a Catarina, tá, gente? Foi a Catarina. Ele dizia para mim, Soninha, eu sei que é a Catarina. Foi muito legal. Sobre o parto, escolhemos a doutora Renata Mais, obstetra, para fazer o acompanhamento e o parto. Na primeira consulta, foi dito para ela que não somos da corrente do parto normal e também não somos os radicais do parto por cesariana. Que o momento, o bebê e a profissional decidiram conosco o melhor a fazer. Assim, seguimos. A doutora Renata, as preocupações que a situação requer neste momento, nos passou o contato da Soninha. Como sempre, né, doutora Renata? A aflição era não saber se conseguiria amamentar diante de tantos relatos de sofrimento das mães na fase inicial. Na consulta com a Soninha, deixei bem claro que a ideia era obter o maior esclarecimento possível sobre a amamentação. Contudo, o lema era alimentar o bebê que estava por vir. Independente da via, que eu não tornaria a alimentação um sofrimento pela amamentação, que eu já tinha, inclusive, comprado fórmula e mamadeira para me acalmar, caso fosse necessário. E comprou mesmo, ela me mostrou. Que eu gostaria, sim, de amamentar, mas, se não fosse possível, o bebê no meu peito, nos primeiros minutos de vida, tudo certo. Já no quarto, sugou por 40 minutos. Ah, não, aqui, ó, eu me perdi. Que tomaria... Eis que a surpresa. Isso é legal, essa é a melhor parte. Nasceu a Catarina. Era a Catarina mesmo, o pai sabia das coisas. E eu saí de lá convencida também que era a Catarina. Sugou no meu peito nos primeiros minutos de vida. Já no quarto, sugou por 40 minutos e dormiu por 3 horas seguidas. E assim foram os dias que se seguiram. Sem traumas, sem fissura, sem dores. É possível.
Hoje, com 8 dias de vida, já ganhou peso. E a pediatra já estuda a possibilidade de espaçar a única mamada noturna. É ter um bebê saudável... E uma bebê saudável, tranquila... É uma bebê saudável, tranquila e sem cólicas. Soninha, muito obrigada por ter nos apresentado todas as possibilidades para uma alimentação saudável para nossa Catarina. Trouxe-nos o equilíbrio e a serenidade para o momento. Gratidão à doutora Renata, à doutora Paola Bridi e a você, Soninha, Michele, Ailton e a pequena Catarina. Então, como um profissional pode fazer toda a diferença, e diante de uma expressão da mãe não querer amamentar, tanto antes como depois, a paciência que nós podemos ter em olhar nos olhos dela, mesmo assim ensinar, e muitas mães no pós-parto também, já logo de início, às vezes ali por conta da apojadura, né, ela está fragilizada naquela semana. Quantas mães nos procuram e já querem desistir? Gente, perguntando se pode tomar uma medicação para poder secar o leite. E uma visita faz toda a diferença. Então, é nisso que nós temos que focar, nessa intervenção prática, profissional, com respeito e humana. Aqui está a Catarina, tem uma fotinho da Catarina ali, adorando mamar dela, cada dia que passa. Vamos para o terceiro caso. Eu já tive vários casos assim, esse é um dos casos mais recentes. Essa mãe, ela é bastante jovem, ela participou da consulta pré-natal, também o pai que procurou. Geralmente é o pai que procura, tá, gente? Isso é muito bacana. O pai procura para fazer o curso de gestante. Eles não procuram pela amamentação, não. Eles procuram porque eles acham que o bebê quebra, que eles não vão saber dar um banho, como é que é trocar uma fralda. E quando saem de lá, eles saem com uma visão totalmente diferente da sua responsabilidade e o quanto eles são importantes para essa duplinha aí, mãe e filho. É muito bacana os pais se prepararem, sim, para estar ajudando, né, compartilhando o seu aprendizado nesse processo com mais segurança. E sabendo também que ele pode recorrer à ajuda, né, tanto do pediatra como da enfermeira, da consultora de amamentação. A Lauren foi o seguinte, ela teve um parto difícil, bem guerreira, superou. Quando ela estava na maternidade, eu acompanhei, né? Os pais sempre mandam fotos, a gente vai acompanhando desde o início. É legal intervir desde o início. E, mesmo assim, pode dar problema. A Lauren, ela amamentou e ela tem bastante sensibilidade no bico do seio. Chegou a fissurar. Trabalhamos a questão da pega, trabalhamos ali a questão da cicatrização. E, numa das minhas visitas, né, eu percebi que tinha um abaulamento próximo da região areolar. Aí eu apalpei e percebi que tinha uma bolsinha ali engurgitada, um nódulozinho, né, um ducto engurgitado. Já estava bastante quente, assim. Ela foi encaminhada para a médica, né, para o médico. O médico indicou o antibiótico. Continuei avaliando esse processo para ver se o antibiótico faz efeito. Bem difícil a evolução, né? Me preocupou o primeiro dia, quando eu vi já. Eu já percebi que era uma mastite bem avançada. Usou os 10 dias de antibiótico e nada melhorava, e a dor ia piorando na mama, né? Aquele vermelhidão ficou roxinho ali. E eu fui na casa dela e levei ela num pronto atendimento. No pronto atendimento, com essa correria de pandemia,
ordenharam, eu já tinha ordenhado, pediram para ela tomar remédio para dor, e eu falei com a enfermeira, com o pessoal, né, com a equipe, que pela minha experiência clínica, aquele remédio não ia adiantar, que teria que ver se já não tinha pus ali, se já não tinha, né, uma bactéria ali invadindo todo esse processo. Não. Ela vai continuar com antibiótico e ela vai continuar tomando remédio para dor. Ela saiu dopada lá de dor, dopada. Tomou Tramal, ibuprofeno, né? Ela está assistindo agora, eu sei disso. Foi bem, bem difícil. A situação se postergou. Encaminhei ela para uma outra unidade hospitalar. Ela foi lá e eu falei para ela, quando eu avaliei, já tem um abscesso aí, né? Seja bem incisiva com o médico, conversa, porque está resistente. Não, ninguém quis fazer a punção, tal. E a solução foi procurar um mastologista. E o mastologista resolveu a situação, ele drenou, 200 ml de pus, né? Ela teve que fazer 2 processos de drenagem. Então, evoluiu bastante. Então, tem que ter essa informação de protocolo, né? É muito importante, doutor Cecim, essas capacitações, né, para as pessoas falarem a mesma língua, para os médicos, para os enfermeiros, para todo mundo que trabalha nessa área, fazer uma avaliação clínica boa, porque de amamentação tem que entender. Eu não entendo tudo, estou sempre estudando, eu adoro, eu amo, mas é teórico-prática, é científico, né? Então, tem que entender. O enfermeiro que está ali na ponta, que atende nas maternidades, ele tem que saber avaliar, né? E, quando não é da atribuição dele, encaminhar, né, para o aconselhamento médico. E o médico que atende ali crianças, o ginecologista obstetra que atende mãe, ele tem que se capacitar. Porque eu sempre digo, na faculdade, eu fiz faculdade de enfermagem, a minha cadeira foi muito pequena, eu não tive muito de amamentação, eu tive que correr atrás, eu tive que fazer uma pós, eu tive que estudar, e mesmo assim a gente está sempre estudando. Então, se vai fazer uma academia lá na faculdade, é pouco ali, né, a grade curricular para a amamentação, é muito difícil conseguir ajudar uma mãe nesse processo. Então, tem que estar capacitado, sim. Quem ingressar para atender na amamentação tem que procurar entender, aprender, né, buscar ajuda, ler bastante, né, teorias bem embasadas. Eu gosto bastante de ler ali as teorias do Ministério da Saúde, livros que eu sempre recomendo para os colegas que procuram ajuda. E isso leva a resultado, e o trabalho multidisciplinar dá certo, né? Eu vou ler para vocês aqui o depoimento da Lauren. No dia 3 de maio, há 3 meses atrás, tive meu bebê, Matias, de parto normal no Hospital Regional de São José. E depois desse dia, começou a maior batalha, até então, a amamentação. Mãe de primeira viagem, não busquei as informações que hoje vejo que são tão necessárias para a vida da mãe que decide amamentar. Sim, é uma decisão. Eu decidi. Só não contava com tantos problemas que iriam surgir. Fissuras, engurgitamento, nódulo, a tal da mastite, onde só foi solucionada com punção e, no fim, drenagem. Foram mais de 40 dias de intensas dores, mas o que me fazia ter certeza do que queria era o meu leite. Era e sempre será o melhor alimento do mundo para o meu filho. É o alimento mais completo, com todos os nutrientes, proteínas, anticorpos, prevenindo doenças, alergias. Ou seja, a melhor fonte de nutrição para o meu filho. Minha dica é que você, mãe,
estude muito e, se possível, procure uma consultora de amamentação antes mesmo de ter o bebê. No meu caso, tive a Soninha, onde me prestou toda a consultoria e venceu comigo essa batalha. Apoio online, presencial, me levou ao hospital, me encaminhou a um mastologista, que foi como solucionei o meu problema. Sim, é possível com ajuda, paciência e muita persistência ter uma amamentação tranquila e prazerosa. Hoje estamos há 3 meses no aleitamento materno exclusivo. Vou apresentar aqui as fotos que ela encaminhou para a gente. Aqui é quando ela tinha, né, as dores para amamentar, quando a gente foi trabalhar a pega. Aqui ela, né, no processo pós-drenagem. E agora, feliz e amamentando. Então, assim, gente, a amamentação, ela falou uma coisa bonita ali, né? O bebê, ele tem o direito de amamentar, né? Um direito do bebê, né? É um dever da mãe, sim, amamentar, né? Porque se a natureza oferece esse leite, que é natural, que é o mais adequado do mundo, ele vai repercutir a curto, médio e longo prazo. Então, se você está grávida, quer ter um filho, é importante se conscientizar em relação a isso. Porque, no momento que nasce esse bebê, a amamentação ela não é um ato simples. Ela não é tão fácil assim, né? E mesmo que seja fácil, a mãe tem que se doar. Ela decide amamentar, pela importância que o leite é para a vida desse filho, né? Então, a gente já tem que começar a pensar com responsabilidade, né, nesse momento. E ela tem que pensar que ela tem que doar. Eu tenho mães que a gente acompanha que amamentam a cada hora, né? E elas têm que ficar só para isso. Por isso é importante a família ajudar e não dar muito palpite, né? Procurar ajuda profissional. E esse profissional estar bem munido. Porque a gente acaba tendo esses resultados aí. Não é sempre resultado com o leite materno. A gente tem resultado de mães que não conseguem amamentar. Mas é legal que ela tenha alguém para superar isso e para entender que é um processo neurofisiológico e que, na maioria das vezes, não é 100%. Pode ser aleitamento misto, como pode ser só a indicação ali da fórmula, né? E a gente sempre conversa com a mãe, né? Quando é a indicação da fórmula, o enfermeiro ele tem que atribuir isso ao médico, né? É o médico que faz essa prescrição. Ele vai acompanhar essa criança que é totalmente imatura ali em todos os seus órgãos, né? Que estão se formando. Então, nós podemos fazer a diferença, sim. Eu vou deixar uma mensagem final aqui e já vou finalizar. Dá vontade de ficar aqui contando os casos o dia todo, doutor Cecim. Tão bom que é, né? Eu sempre vou ler essa frase aqui. Eu gosto dessa frase do doutor Luciano. Educar a sociedade sobre aleitamento materno pode aumentar a consciência pública a respeito dos benefícios do leite humano, criando uma atmosfera positiva em favor da amamentação e beneficiando as mulheres para que tomem uma decisão consciente a respeito da nutrição de seus filhos. Luciano Borges Santiago. Tem uma foto aqui também de uma mãe que eu atendi, né? Ela é super mãe do século XXI, não parou de trabalhar, está amamentando, né? Agora vai completar quase 1 ano, casou, está amamentando, está dando um beijo ali no marido, só faltou ter um notebook ali do lado para fazer outras coisas, né? Então, a mulher é assim. A mulher ela é munida para ter um filho e ela tem essa força dentro dela. E se nós segurarmos na mão dela e ajudá-la, só tem que dar certo. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Contem sempre comigo e que tenhamos aí um bom congresso, né, até o dia 4 de setembro. Muito obrigada. Muito obrigado, Soninha. Ela está aqui do meu lado, muito bom. É um depoimento emocionante. E a amamentação é pura emoção, né? A amamentação é pura emoção em todos os seus níveis. Soninha, obrigado. Agora eu quero chamar a doutora Keiko Miyazaki Teiura.
ela é pediatra, ela é doutora em medicina preventiva pela Universidade de São Paulo, curso de especialização em aleitamento materno pela Will Star São Diego Lactation Program dos Estados Unidos, olha que chique, ó. Por mais de 33 anos foi professora de pediatria dos cursos de ciências médicas da Fundação Lusíade, foi co-diretora do Centro de Lactação de Santos, do Hospital Guilherme Álvares, um centro de referência na capacitação do aleitamento materno pelo Ministério da Saúde, ex-coordenadora do Banco Humano do Hospital Guilherme Álvaro, consultora da Unicef e Ministério da Saúde em aleitamento materno, membro do Comitê Nacional de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, presidente do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de São Paulo de 2004 a 2007, consultora em aleitamento materno da Unicef e do Ministério da Saúde. Casada, muito bem casada, e elogia o marido todo dia, o Jorge Teiura, há 48 anos. E esse elogio diário é que mantém esse casamento maravilhoso. Além disso, é mãe de 4 filhos e 5 netos. Seja muito bem-vinda, a rainha do aleitamento materno, querida Keiko. Por isso ela é a rainha, por todo esse currículo maravilhoso e, além disso, por toda essa simpatia maravilhosa, essa energia, essa bondade, essa coisa que irradia dela, assim, que é dos deuses, né? Das pessoas beatificadas, santificadas, sei lá, né? São pessoas que extrapolam o nível um ser humano, e a Keiko é uma dessas pessoas. Eu estou extremamente feliz de tê-la aqui comigo, de tê-la aqui no nosso congresso. Seja muito bem-vinda, querida rainha. Toda a tela e todas as pessoas são tuas. Fique à vontade. O Cecim, ele não sabe que é feliz, porque ele me fez feliz, não é? Porque as pessoas que fazem os outros felizes são mais felizes ainda. Cecim, muito obrigada pelo convite. Realmente é uma honra estar aí nesse 5º congresso. Ele me chama de rainha e eu vou chamar dele maior agregador do mundo, porque ele agrega tantas pessoas que eu nunca vi, não é? Então, parabéns por esses trabalhos fantásticos que você tem feito em prol da amamentação. E aí, então, eu acho que a gente pode ir lá para a minha apresentação, para eu falar rapidinho, não é? E aí, então, a gente realmente agradecer a todos que estão ouvindo por abrilhantarem esse congresso. Pode bater ali para tu começar a tua apresentação, Keiko. Sim, mas eu queria compartilhar. A projeção dos slides, não é? Projeção ela quer. Você tem que compartilhar teus slides de lá para cá. Hã? Como que eu faço? No botãozinho verde, no botão verde. Sim. Aí eu pego e faço isso. Selecionar. Agora está certo, né? Perfeito. A rainha não tem erro, né? Com a rainha não tem erro. Nossa, o que é isso, gente? Então, em primeiro lugar, agradeço ao Cecim, não é? Por essa oportunidade maravilhosa. Para este ano, nós temos a Semana Mundial Apoio ao Aleitamento Materno por um Planeta Saudável, né? Que a mulher, ao amamentar, ela não calcula o quanto ela, com esse ato, ajuda o planeta. Agora, então, eu vou dizer assim, que nós estamos num mundo de transformação, né? Completa transformação. E quem somos hoje nesse mundo? Em primeiro lugar, realmente, nós temos, por exemplo, neste mundo, coisa que a gente nunca ia nem saber o que era. É um drone, né? O mundo dos drones. Hoje em dia, para a gente transportar alguma coisa
numa rapidez tremenda, a gente pode usar o drone. Para fazer um show do outro mundo de iluminação, podemos usar o drone. Para termos uma fotografia maravilhosa, olhada como se fosse nas asas de um pássaro, podemos conseguir através de um drone. Se por acaso tiver alguém afogando, o drone pode levar para essa pessoa a boia. Ou então, uma pessoa que estiver num local difícil acesso, o que ele pode fazer? Levar a caixinha de primeiros socorros com medicamento, tudo. O drone, gente, é essa maravilha. Maravilha maior ainda na agricultura. O que ele faz, né? Ele realmente pode mapear, desculpe, pode monitorar as plantações, né? Hoje em dia, como fazer a irrigação, usar os defensivos agrícolas, tudo isso pode ser feito pelo drone. Agora, por que também no nosso meio, que é o meio médico, nós estamos na era da robótica, né? Alguma semana atrás eu fui fazer uma cirurgia de vesícula. Quando a médica me disse o preço, eu quase caí dura. Aí que eu fui ver que ela queria fazer a cirurgia através da robótica. Qual a vantagem dessa cirurgia? É que o cortezinho, em vez de ser desse tamanho, é pitititico, né? Ela é menos invasiva. Ela realmente reduz o sangramento, reduz o risco de infecção quase a zero, certo? A recuperação é mais rápida, não preciso ficar internada, né? Por outra coisa, a própria médica, como a cirurgia é muito rápida e ela não precisa fazer a cirurgia em pé, ela pode fazer sentada, só monitorando através de um joystick. Então, realmente, além disso, ela tem uma visão tridimensional, não só aquela que ela teria para fazer a cirurgia, realmente, mesmo por videoscopia, ou então a cirurgia aberta, né? Ela tem uma visão global do local onde vai operar. Por outro lado, quem são as nossas crianças atualmente, gente? Uma coisa que a gente não cabe na cabeça de uma avó, que uma criança com 2 anos já saiba acessar o seu celular. Quando eu vi isso no meu netinho, ele olhou assim, ele disse assim, não é desse jeito, né? E ele já sabia acessar. Aonde que vão essas crianças, gente? Aonde que vai a educação dessas crianças? Eu vejo que a tabuada hoje nem é uma coisa já superada. E eu aprendi a matemática ainda com a tabuada, né? Hoje em dia já tem a maquininha, calculadora, enfim, o mundo é outro. Por outro lado, todos têm um amigo que se chama Google, que me dá toda a informação que eu necessito. Eu me lembro que quando eu me casei, trouxe um monte de livro de receita, livros grossos, né? Tia Benta, enfim, eu mesma fiz, copiava as receitas. Hoje em dia, não, quero fazer um creme de cebola, vou lá na mesma hora, eu tenho várias receitas, qual será mais fácil, qual será mais difícil e tudo mais. Então, este mundo de transformação, hoje em dia, foi bombardeada por uma pandemia mundial, né? Uma doença que pegou todo mundo de surpresa, certo? Que impactou o mundo inteiro para a mudança. Realmente é o tempo da coronavírus, que é uma doença que nos deixa muito insegura, porque não sabemos quando que ela vai terminar, nem como tratá-la. Então,
mudou-se toda a atitude, né? Hoje em dia, nós estamos em isolamento social. As crianças que nunca usavam máscara, hoje são ensinadas a usá-lo, né? E a mulher hoje que amamenta, segundo a Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e também as secretarias de saúde, estão orientando que as mães, mesmo com a doença, com a Covid-19, que elas amamentem tranquilamente. Por quê? Porque não existe, até hoje, uma pesquisa robusta que diga que uma mãe com Covid positiva passa a doença através do seu leite. Então, o que a mãe tem que fazer? Quando está doente, ela realmente tem que ter alguns cuidados, como o uso da máscara, trocar essa máscara cada vez que for para amamentar. Outra coisa, se ela estiver molhada ou ela espirrar, enfim, a gente tem que trocar a máscara. Outra coisa, ela tem que lavar suas mãos muito bem lavadas. O peito precisa ser lavado só se ela tossir em cima do peito, né? Então, é bom que ela lave antes de oferecer para amamentar o seu filho. Então, gente, a orientação atual, pelo valor, pelo padrão ouro, né, que é o leite de uma mulher, que nada mais é do que o seu sangue, com mais de 250 fatores bioativos, então que ela pode amamentar. Uma mãe que está com Covid hoje está produzindo anticorpos que pode ser uma vacina para o seu filho, né? Então, temos tudo isso no cenário. Agora, o que a mulher ontem, que era ontem, né? Era uma senhora que cozinhava num fogão a lenha, certo? Era uma dona de casa, ou então uma dona de casa com um filho, com seus afazeres domésticos, ou trabalhando na roça para ajudar o marido. Ou ainda, ela era uma artesã que fazia, né, cerâmica, objetos de cerâmica em casa. Ou então, como as bordadeiras aí de Joaquina, né, faziam essas rendas de bilro. O mais que fazia uma mulher era trabalhar fora, mas aonde? Sendo professora. Então, isso era a mulher ontem. Agora, hoje, a transformação. A mulher está mais bela, é um modelo internacional. Pode também ser dona de uma oficina mecânica, fazer todo o trabalho que um homem faz, né? Por exemplo, ser pedreiro, certo? Ou então ser como a minha amiga Elza Giuliani, uma grande pesquisadora, professora universitária, né? De pediatria. Pode ser também hoje uma jornalista, realmente cobrindo assuntos fantásticos. Por outro lado, ela pode ser até cirurgiã por robótica, né? E também ser uma mandatária de um governo importante. Então, hoje nós já tivemos presidentas, né? Presidenta em vários locais do mundo, né? Temos. Agora, e a família, gente? A família teve, assim, uma reviravolta em todos os constituintes da família, né? Que a gente vê que a família realmente mudou o conceito de família. Deixa eu só primeiro passar aqui. A família tradicional, que era ter o pai, a mãe e os filhos, e aí os avós,
máximo, a família tradicional, mudou, outro nome mudou, mudaram, por exemplo, família monoparental. O que quer dizer isso? Família, como a gente viu ali nesse desenho, criada, né, apenas pelo pai ou apenas pela mãe, certo? Então, quando os pais são separados, e aí criados pelos seu pai ou sua mãe. Por outro lado, nós temos a família que nós chamamos de eudemonista. Olha, que é uma palavra até difícil, que são constituídas por pessoas em cujo princípio é buscar a felicidade. É uma família numerosa de adultos que compartilham o afeto, cuidando de crianças entre si. Eles procuram ser felizes, pessoas que só têm como princípio isso, e aí, então, constituir aquela família, né? Outra qualidade de família hoje em dia é a família homoafetiva, constituídas pelos pais, né, de mesmo sexo, né, ou de mães, ou então de pais, ou só de mulher ou de meninos, certo? Que criam com o mesmo amor os seus filhos, né? Então, e temos também a família recomposta ou recasada, família de pais separados que reconstituíram novas famílias. Por outro lado, temos famílias de filhos adotivos, família que um homem, uma mulher, um casal adotam filhos, né? E também, por outro lado, nós temos famílias criadas só pelos avós. Crianças criadas só pelos avós, não por sua mãe. Agora eu vou falar também de famílias extensa típica, né? Aqui tem uma senhorinha de lilás que é avó, né? Avó, aliás, bisavó dessa família toda. E esta é a avó cujo marido, hoje em dia, ela está separada do marido, casada com uma outra pessoa. Aqui vocês vão observar famílias, cada cor significa um filho que gerou aquela família, certo? E aí, então, vocês vão observar que essa família, nós dizemos que é uma família estendida, é uma família composta pelos avós, pelas bisavós, pelos pais, né? Casados, às vezes descasados, né? Outros criando seu próprio filho, enfim, essa é uma família que hoje em dia, que embora pareça só uma família pequena, não é. É uma família estendida, né? Veja só a multiplicidade de famílias. Agora, veja só o que é a mãe, né? Aqui eu faço homenagem à minha mãe, meu pai, né? Que realmente a minha mãe, gente, teve 9 filhos, certo? Era uma família realmente de muitos filhos. A mulher tinha muitos filhos. E hoje em dia, como são elas? Elas são mães, né? Que têm os filhos por inseminação artificial. Por isso geram trigêmeo, quadrigêmeo, como essa mãe, né? Tem uma mãe que é mãe por barriga de aluguel, né? É uma avó querendo fazer a filha, o casal, a filha e o genro feliz, ela, então, está gerando um filho para a sua filha, né? Por outro lado, nós temos o quê? A mãe adotiva, né? Então, a mãe que não gerou os filhos, mas adotou 2 crianças. Essa é uma história bonita que aparece
no jornal, que é de uma mãe que ela adotou esse menininho e depois, sem saber, adotou uma menina e veio a saber anos depois que essa menininha era irmã desse menino, né? E agora, como que é a constituição familiar? A constituição familiar, geralmente, é uma mulher com uma filha só, como é minha filha, né? Ela tem só uma menina. Fala, ai, por que você não tem mais, minha filha? Não, mãe, uma já chega, vou poder criá-la bem. Eu acho que ela está certa. E hoje em dia, nós temos a poderosa mãe enfrentando o Covid, né? Então, como eu já disse na orientação anterior, ela pode amamentar, sim, né? Hoje em dia, nós temos toda a recomendação, tanto do Ministério quanto da Organização Mundial de Saúde, das secretarias, que as mães, mesmo doentes com coronavírus, podem amamentar tranquilamente. Agora, gente, a mãe que amamenta, né? Ela enfrenta tantas barreiras estruturais para praticar a amamentação, né? Então, o que acontece? Às vezes, uma mãe, principalmente agora com coronavírus, ela não tem rede de apoio, porque muitas unidades básicas não estão trabalhando e aí elas não têm o apoio que deveriam ter para poder assistir essas mulheres. Então, eu sempre recomendo para os pediatras que sejam disponíveis através de telefone, através de WhatsApp, através de e-mail, através do Instagram, enfim, e de todos esses meios de comunicação, que converse com a mãe, que tenha acesso, né? Que a mãe, principalmente no primeiro ano, ela tem necessidade da puericultura dos seus filhos, né? Todo mês, mensalmente. Então, se o pediatra puder, que assista essa mãe, né? Por outro lado, ela enfrenta com muitos preconceitos. Qual o preconceito principal? Às vezes, de não poder estar amamentando no público, mas a criança não tem hora de ter fome. Por outro lado, o preconceito de que também ela própria tem o preconceito de ter medo de amamentar por causa da sua beleza, por causa da parte estética, né? E aqui eu digo uma coisa que eu aprendi com o professor Ivo Pitangui. Quem quiser amamentar, quem quiser ter o peito sempre bonito, como está, não deve procurar uma fonte de juventude. Por quê? Porque uma mulher, mesmo que não tenha amamentado, com o passar da idade, o peito vai cair, né? Isso é inexorável. Segundo lugar, o que faz mais o peito cair é o período em que a pessoa engorda e emagrece, assim, é uma sanfona. Quer dizer, um período ela está gorda, logo em seguida diminui o peso. Ao fazer essa sanfona, realmente o peito cai muito. Terceiro lugar, que para o peito cair, realmente o peito é como se fosse o nosso rosto, né? Por exemplo, as rugas se formam dependendo também da raça. Existe gente que com 20 anos já tem pé de galinha e tem gente que tem 30 anos, 40 anos e tem uma pele lisa. Vai depender realmente da parte genética dela, né? Então, vocês vão notar que, por exemplo, a raça negra e a raça amarela geralmente não tem tanta ruga enquanto que aparece. E uma mulher, para amamentar, ela tem que estar de bem com o peito dela. Isso quer dizer que, se por acaso ela estiver muito preocupada com a amamentação,
com o seu peito, ela não consegue amamentar. Outra coisa, a mãe está gerando um filho, está deu à luz um filho enquanto estuda. Então, ela tem que procurar leis que protejam, ela tem que conhecer que existem leis que protegem a estudante, né? Então, como que é? É uma lei que assegura, uma amamentação segura até 6 meses? Infelizmente, não. Mas ela pode lutar, pode fazer um acordo com a diretora da escola e realmente conseguir amamentar por mais tempo. Por outro lado, uma mãe que é uma trabalhadora informal, isto é, não trabalha com carteira assinada, então o que acontece com essa mulher? Essa mulher, gente, tem que se desdobrar. Ela, por exemplo, eu vi ela andando, quer dizer, tem uma outra foto dela andando com o filho, indo trabalhar nessa barraquinha com bicicleta, levando esse seu filho, né? Então, a mãe, gente, é uma pessoa poderosa. Quando ela quer, ela amamenta, né? Mas veja só quantas barreiras ela tem que vencer. Por outro lado, é a mulher uma pessoa que de mulher se torna mãe. E aí tem coisas que ela não sabe lidar. Por exemplo, lidar com o choro do bebê, né? Lidar com o choro do bebê é uma coisa muito difícil. A mãe já acha que o leite dela é fraco, por isso que o bebê está chorando, que o bebê está chorando de cólica, porque está doente. Enfim, ela imagina uma porção de coisa. Nós, profissionais de saúde, temos que conhecer, né, toda a parte teórica, toda a fisiologia do choro da criança para passar tranquilidade para a mãe. Tá? Agora, gente, eu vou dizer uma coisa. Enquanto houver uma mãe no mundo amamentando, e isso sempre vai ter, porque nós somos mamíferos, haverá sempre esperança, paz e amor. É isso que eu gostaria de passar para vocês. E eu gostaria também aqui de agradecer publicamente a aluna nossa, né, que ela faz parte da Liga de Aleitamento, a Carolina Oliveira Rodrigues, que eu tinha feito essa apresentação, mas realmente sem muita beleza, né? E ela falou assim, não, doutora Keiko, pode deixar que eu vou dar, assim, fazer uma pequena modificação. Mas ela que colocou essas faixas aí lilás, colocou, assim, deixou a apresentação, na minha opinião, muito mais bonita, né? Então, eu agradeço a ela. E aí, tio Cecim, muito obrigada. Era isso que eu falei. Não sei se extrapolei o horário. Rainha não tem horário, rainha tem só direitos, não tem deveres. Olha, parabéns, realmente fizesse uma apresentação maravilhosa, né? Totalmente conectada com a tecnologia, com o futuro, trouxe drone, trouxe Google, trouxe bebê. Eu acho que, para mim, foi uma palestra extremamente bem diversificada, muito recheada, com conteúdos bem atuais, né? E bem provocativos, né? Mostrando assim, a pluralidade que a gente vive hoje, né, Keiko? E realmente foi muito diferente das que você faz normalmente no dia a dia, porque trabalhar no front com aleitamento é uma coisa pouco primitiva, um pouco instintiva, né? Um pouco dolorosa, né? E a tua apresentação hoje não, ela foi glamurosa, ela foi, né, tecnológica, né? Isso foi mostrando as tuas facetas, né? E a tua capacidade de caminhar desde o primitivismo, que é o ato de amamentar instintivo, até a alta tecnologia que tu mostrou para nós hoje, dos drones e do Google, né, e das robóticas, né? Eu só fiquei preocupada se você quiser fazer uma vaquinha aqui para a gente fazer uma ajuda para a tua cirurgia de robótica, né? A gente pode fazer uma conta aqui.
Já fiz uma cirurgia mais simples. Eu fiz por vídeo, porque senão eu não tinha dinheiro para realmente fazer por robótica, né? Mas quem assistiu uma cirurgia de robótica conta maravilha. Né? Olha, eu acho assim que esse é o mundo de hoje, mas nós ainda não estamos preparados para todo mundo, né? Para poder pagar essa imensidão que seria uma cirurgia de robótica. Mas ela é feita já hoje, realmente, em vários hospitais de São Paulo, e eu acho assim. Mas eu fiquei muito contente com a minha cirurgia de videolaparoscopia, que foi muito bem, graças a Deus. Olha, eu queria avisar as pessoas que estão assistindo, né, que precisam depois validar a sua presença, né, que elas entrem nesse link que vai aparecer ali, preencham um questionário, né, vai ficar 20 minutos e encaminhe, para que depois tenham direito ao certificado pelo tempo que assistiram. Eu queria agradecer imensamente ao César, que abriu, né, de maneira brilhante, mostrando uns trabalhos maravilhosos, né, e mostrando que, ao contrário do que os pessimistas mostram, o mundo está muito melhor, né, Keiko? Assim, ó, muito. Você e eu que vivemos... Ainda, olha, você sabe, eu vou fazer uma declaração aqui em público. Você sabe que eu amo o César, mas eu vou falar por quê. Porque, antigamente, eu sempre achava, de tanto eu gostar de amamentação, que eu mentia, né? Que às vezes eu falava uma falácia e eu ficava com uma dor de consciência. Hoje, graças às evidências científicas que ele mostra, certo? Eu fico mais tranquila. Ele realmente me trouxe uma maravilha de dizer que eu não sou mentirosa. Porque, veja só, 30 anos atrás, eu chegava para uma mãe e dizia assim, olha, Joana, o seu filho vai ser mais inteligente se você amamentar. Aí eu ficava com uma dor de consciência, falava assim, ai, meu Deus do céu, eu gosto tanto de amamentação que eu estou inventando moda. E hoje eu sei que isso não é uma mentira, é uma verdade. E eu devo isso, né? E várias outras coisas que eu aprendi com o professor César Victor. Muito obrigada, Sérgio. Então, agradecendo ao César, e realmente, né, mostrando que o mundo está melhor, que as pessoas estão amamentando, que o nível de consciência das pessoas aumentou muito, né? Então, quando a pessoa fala assim... Então, vamos dar alguns exemplos, né? Quando a gente era jovem, a gente pegava as coisas dentro do carro e jogava pela janela, né? Hoje ninguém mais faz isso, né? Andava na rua, jogava um toco de cigarro no chão. Hoje, se teu filho te vê você fazendo qualquer coisa disso, antigamente as pessoas se palitavam na frente do restaurante, hoje não existe mais. Então, assim, o nível de educação, o nível de cuidado, né? Você hoje tem uma faixa que 80% das pessoas respeitam, né? Então, você tem, né? Você cuida, você sabe o que é um alimento, o que é um orgânico. Então, muita coisa. Então, assim, as pessoas que realmente, né? As famílias que realmente conseguirem educar os seus filhos, né? Dar amor não é dar tudo que eles querem, né, Keiko? Mas dar o que eles precisam, dar o limite e mostrar, não por palavra, mas por comportamento, como é que é uma vida saudável. Essa geração vai ter tudo, né? Eles têm tudo à mão, né? Como você disse, né? Quando você casou, tinha a Dona Benta e 500 livros. Hoje a internet te dá tudo, de A a Z. Então, assim, eu acho que a gente está num mundo de felicidade para aqueles que sabem usar a felicidade. E você mostrou muito bem na aula de hoje, né? Quanto a evolução, o César mostrou, a Soninha já mostrou muita coisa bonita, a superação das mães, né? E que realmente, né, nós não somos uma ilha, nós somos um arquipélago, né? E esse congresso só existe porque é um arquipélago, porque são muitas pessoas buscando a mesma coisa, né? Então, muitas forças, muitas imagens, muitas emoções, entendeu? Todas caminhando e todas uma ajudando a outra, e o final, a resultante para cada um de nós vai nos tornar cada vez melhor. E para as pessoas que nos vê, vão ter mais habilidade, vão se sentir mais segura para conduzir a sua gravidez,
para planejar a sua gravidez, para planejar o seu aleitamento, para planejar a sua educação. Então, eu me sinto realmente abençoado por conhecer tanta gente maravilhosa, tu, César, Soninha e tantas outras. Então, a amamentação, pelo contrário, me trouxe só bem-estar, me fez eu conhecer centenas de pessoas assim, de um nível, de uma sabedoria, entendeu? Que me deixa feliz. As pessoas perguntam assim, o que é para mim? Para mim a felicidade são as pessoas, né? Então você só é feliz com as pessoas. Quando você disse assim, ó, você me faz feliz, então você me faz feliz. Então a gente compartilha da energia. Então quando você dá energia boa, você recebe energia. Eu acho que isso faz parte da nossa vida. Então eu queria agradecer a todos que estiveram aqui nos vendo, nos ouvindo. Hoje foi o primeiro dia. Eu quero pedir desculpas, tá? Para muita gente que não conseguiu acessar, que teve dificuldade. Então, porque esse nosso congresso é um protótipo, né? É o primeiro evento, então no primeiro dia tem dificuldade. Então, sexta-feira que vem a gente vai continuar. Na sexta nós teremos 4 excelentes palestrantes, tá? E aí nós já vamos, durante essa semana, alimentar a todos, que a pessoa pode assistir pelo YouTube, pode assistir pelo TV ao vivo. Então, a gente vai passar as informações para que as pessoas não tenham essa dificuldade de perder alguma coisa. De qualquer forma, né, Anderson, todas as palestras estão sendo gravadas, né? E aí, quem quiser, é só pedir, a gente manda a palestra para a pessoa fazer, para replicar. Então, muito obrigado. Obrigado a Deus por nos deixar a vida, por nos deixar estar aqui, nos dar sabedoria. E obrigado por nos escolher esse caminho tão lindo que é o aleitamento, né? E nos preencher com tantas pessoas maravilhosas que nos fazem cada dia mais felizes e mais realizados. Obrigado, Keiko, obrigado, César, obrigado, Sônia, obrigado, Assembleia, obrigado, Anderson, por estar aqui. Obrigado a todos que, de alguma forma, de frente ou escondido, nos ajudaram a estar aqui e a passar para cada um de vocês que estão aí do outro lado um pouco de conhecimento, um pouco de amor, um pouco de carinho. Eu acho que é isso que vale a pena viver. Ser melhor, ser humano. Boa noite e até a próxima sexta-feira, às 14 horas, aqui nesse canal e nesse local.